Olá, queridas alunas, queridos alunos de Direito Penal 2. Eu quero nessa videoaula de hoje iniciar um novo conteúdo. Quero trabalhar com vocês, começar nosso estudo do concurso de crimes e também do concurso de pessoas. Não nessa videoaula, porque não vai dar tempo, mas não sei se vocês lembram ainda, quando do início do semestre, eu disse a vocês que após a dosimetria da pena, e eu considero que nós concluímos, na medida do possível, diante da conjuntura que nós estamos vivendo, eu me dou por satisfeito pela exposição de conteúdo que fizemos a respeito da dosimetria da pena e pelas questões práticas e casos que nós suscitamos para treinar o conteúdo que discutimos. Não significa que a gente não vai voltar a esse assunto, e também não significa que vocês já aprenderam tudo. Mas por hora eu acho que nós podemos avançar um pouco e passar para esse nosso próximo ponto do programa, que é o concurso de crimes e posteriormente o concurso de pessoas. Lembro que Eli e Jonathan me perguntaram a respeito do artigo 62, que é esse artigo aqui, ó. O artigo 62, que é esse artigo aqui. Agravante no caso do concurso de pessoas. Eu vou me reservar, vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês para falar sobre ele quando estivermos estudando logo mais o concurso de pessoas, para a gente não quebrar nosso raciocínio. Porque para a gente entender e discutir esse artigo aqui, é importante a gente contextualizar a discussão a respeito do concurso de pessoas. Então hoje vamos começar logo o concurso de crimes, porque mais rapidamente a gente vence esse conteúdo e passa para o concurso de pessoas. Esse sim é um tema um pouco mais complexo e que exige um pouco mais de tempo. Veja, os dois assuntos são 3 artigos do Código Penal só, que envolvem. No concurso de crimes concurso material, artigo 69, concurso formal, artigo 70, crime continuado, artigo 71. Só esses 3. Já no concurso de pessoas também só são 3. O artigo 29, o artigo 30 e o artigo 31. 3 aqui no concurso de crimes, 3 lá no concurso de pessoas. Contudo, no concurso de crimes não tem tanta discussão. São esses dispositivos, uma ou outra observação técnica e teórica, uma ou outra observação a respeito de casos práticos, enfim. Já no concurso de pessoas, são os dispositivos, mas tem uma quantidade de observações teóricas complexas e mais aprofundadas que precisam ser feitas. Então é um assunto realmente um pouco mais complexo. Mas vamos começar pelo mais simples, que é o concurso de crimes. Veja, tanto a gente pode ter 2 ou mais pessoas se unindo para praticar um crime, é o concurso de pessoas que a gente vai estudar daqui a pouco. A gente vai voltar lá para o 29, né? As pessoas podem se unir, grosso modo, se unem 2 pessoas para praticar o mesmo tipo penal, o núcleo do tipo penal, a gente vai ter 2 pessoas como autoras do crime, coautores do mesmo crime. Ou uma pessoa que vai praticar o núcleo do tipo e é auxiliada por outra pessoa. Auxílio material, essa outra pessoa emprestou algum instrumento para a prática do crime, ou então induziu esse outro para a prática do crime. É o auxílio material e o auxílio moral, né? Muito grosso modo. Tem mais coisa para a gente discutir aqui no concurso de pessoas. Só quero dizer, as pessoas podem se unir. Mais de uma, né? 2 ou mais se unem para praticar um crime. É o concurso de pessoas. Mas também é possível que uma só conduta gere mais de um crime. Uma conduta só gerando mais de um crime. É o concurso formal. Ou então, mais de uma conduta gerando mais do que um crime. É o concurso material. Ou então, várias condutas gerando o que o direito chamou de um crime único, como se fosse um crime dividido em parcelas, o crime continuado, que seria uma ficção jurídica aqui pra gente. Várias condutas que gerariam vários crimes, mas esses vários crimes são tidos como um crime só. Um primeiro e a sua continuação. É o crime continuado do artigo 71. Então, tanto no concurso material, quanto no formal, quanto no crime continuado, a gente vai ter esse nosso tema do concurso de crimes. E a importância do concurso de crimes, por isso que ele vem logo em seguida da dosimetria da pena, a importância dele está justamente nos sistemas de aplicação da pena que a gente vai aplicar em um ou outro caso. E são 2 só. É o sistema do cúmulo material
e o sistema da exasperação. Esse sistema do cúmulo material, senhoras e senhores, a gente aplica ele, o cúmulo material significa somar as penas, cumular as penas. O sistema do cúmulo material, da soma das penas, a gente vai aplicar no concurso material do artigo 69. A gente vai aplicar no concurso material do artigo 69 o sistema do cúmulo material, o sistema que soma as penas. A gente também vai aplicar o sistema do cúmulo material que soma as penas, no caso das penas de multa. Está lá no artigo 72. A gente também vai aplicar o sistema do cúmulo material de somar as penas no concurso formal impróprio ou imperfeito, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Já o sistema da exasperação, exasperar é subir a pena, aumentar a pena. O sistema da exasperação a gente aplica no concurso formal próprio, no concurso formal perfeito. Porque quando o agente, mediante uma conduta, pratica mais do que um crime, você deve aumentar a pena de um só dos crimes, de 1/6 até metade, segundo o artigo 70. Então a gente aplica o sistema da exasperação. Também aplicamos o sistema da exasperação no crime continuado, porque lá a gente aplica só uma pena, a pena de um crime só, aumentada, exasperada, de 1/6 até 2/3. Então a gente vai ter dois sistemas de aplicação da pena. Um é o sistema do cúmulo material, soma as penas. E o outro é o sistema da exasperação, aumenta a pena de 1/6 até metade, de 1/6 até 2/3, a depender do caso em tela. Mas vamos ver direitinho como é que funciona cada um deles. Primeiro, mais fácil. Concurso material ou concurso real de crimes. É o que está regulado lá no artigo 69. Olha o que diz o artigo 69 para a gente. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Aplicam-se, cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, soma-se as penas. No caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro qual? A de reclusão, porque a de reclusão não é a que pode começar pelo fechado, fechado, semiaberto e aberto, não necessariamente começa pelo fechado, mas pode começar pelo fechado. Já a de detenção, necessariamente tem que começar ou pelo semiaberto ou pelo aberto, não pode começar pelo fechado. Então você executa a primeira mais grave, a reclusão, e depois a detenção. Quando é que você vai aplicar o concurso material? Na maioria dos casos, o agente praticou 2 crimes em contextos fáticos diferentes. Um dia ele pega, mata alguém, e um tempo depois ele vai e pratica um assalto a um ônibus, pratica um roubo. Antes ele tinha praticado um homicídio. Então o homicídio, naquele contexto que ele praticou, chegou, se vingou de algum desafeto, matou esse desafeto. Tempos depois ele vai, precisando de dinheiro, chega no ônibus, assalta um ônibus, pratica um roubo. São 2 crimes diferentes, em contextos diferentes. Não há que se falar em nada que não no concurso material, no concurso real de crimes. É o mesmo agente praticando esses 2 crimes. O que a gente vai fazer? Pena do homicídio, provavelmente vai ser qualificado, é mais fácil o homicídio ser qualificado do que ser simples. Então vai ser de 12 a 30, somada ao crime de roubo, que tem pena de 4 a 10 anos se for roubo simples. Soma os 2 se os processos forem unificados, e se ele tivesse sendo julgado por esses 2 crimes no mesmo processo, a gente vai somar essas penas. Simples assim. Simples assim. Olha o que a gente tem no parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. O que é que se está falando aqui no parágrafo 1º? Está dizendo assim, quando você tem aplicado ao agente uma pena privativa de liberdade, uma pena que vai levá-lo à prisão, e essa pena não foi suspensa, quando ela vai ter que ser cumprida, quando o camarada vai ter que ser preso, não vai ser possível para os outros crimes que estão no concurso material a substituição do artigo 44 da PPL pela PRD. Por quê? Porque aqui não vai ser possível que a esse agente, na hora de somar as penas, você não vai ter a possibilidade de substituir as penas privativas de liberdade originais
pelas penas restritivas de direito, porque ele vai ter que cumprir já uma pena privativa de liberdade. Então ele vai acabar cumprindo todas as penas privativas de liberdade somadas. Não vai dar para substituir nos demais crimes por PRD, já que tem uma PPL que ele precisa cumprir. Agora, quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Sobre isso a gente já tinha discutido. Se, por exemplo, o camarada tem uma pena, né, que é superior a 1 ano, então ele pode ter 2 PRDs, né, pela regra do artigo 44. 2 PRDs, 2 penas restritivas de direito de prestação de serviço à comunidade, não podem ser aplicadas simultaneamente. Não dá para aplicar as duas ao mesmo tempo. Mas é possível, por exemplo, aplicar uma pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade e outra de prestação pecuniária. As duas podem ser aplicadas simultaneamente, assim como pode ser aplicada simultaneamente a de prestação pecuniária e a de perda de bens e valores. Enfim, sobre isso nós já tínhamos falado. Aqui é muito tranquilo a discussão, o artigo 69 não traz dificuldades para a gente. Onde a gente vai ter um pouco mais de observações a fazer é no artigo 70, que é o artigo que trata do concurso formal. No concurso formal, ou ideal, o agente, mediante uma só conduta, uma única conduta, ele pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. É o que a gente tem no artigo 70. Olha o que diz o artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais graves das penas cabíveis, se os crimes forem diferentes, ou, se iguais os crimes, somente uma das penas. Somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Olha o que ele está dizendo aqui, pessoal. Na primeira parte do artigo 70, aumento de 1/6 até metade. Então, na primeira parte do artigo 70, eu estou aplicando o sistema da exasperação. Exasperando, ó. Se a gente, através de uma ação, de uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, a gente vai aplicar só uma pena. Se os crimes forem diferentes, a mais grave. Se os crimes forem iguais, apenas uma das penas. Mas, em qualquer caso, aumentada. De 1/6 até metade. É o sistema da exasperação. E essa forma é o chamado concurso formal perfeito. Concurso formal próprio. Já na segunda parte, a gente tem o concurso formal imperfeito, o concurso formal impróprio, que é quando as penas aplicam-se cumulativamente. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, somando. Sistema do cúmulo material. Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, no primeiro caso, no concurso formal próprio, perfeito. No concurso formal próprio, perfeito. Imaginem que alguém dirigindo um veículo automotor atropela 2 pessoas que passavam. Estava em alta velocidade e acabou não vendo. Por imprudência, estava em alta velocidade, acabou atropelando uma pessoa e matando uma pessoa. Eram 2 pessoas que foram atropeladas. Uma delas morreu e a outra ficou ferida. Homicídio culposo na direção do veículo automotor e lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. Aqui a gente tem concurso formal próprio, perfeito. O agente, através de uma ação, praticou 2 crimes. Uma só conduta, gerando 2 crimes diferentes. Percebem? Aqui é concurso formal próprio ou perfeito. Via de regra aqui a gente faz o quê? Aplica a pena mais grave, a do homicídio culposo, aumentada de 1/6 até metade. Olha o outro exemplo. Imagine agora que eu, querendo matar
uma pessoa que eu vejo passando pela rua, vou e acelero. Essa pessoa está passando, eu vejo que está com outra também. Eu digo, só para prender essa outra também, eu vou mirar mesmo no que eu quero matar. Mas o outro, que se lasque para lá. Eu estou, no mínimo, aqui admitindo o resultado. Né? Um resultado morte ou qualquer outro. Mas suponhamos que a minha intenção era só matar um deles e não matar o outro. Só ferir o outro. Então aqui a gente vai ter um homicídio doloso da pessoa que eu atropelei e da outra pessoa que ficou machucada, e eu sabia que ia machucar, e eu admiti isso, lesão corporal dolosa. Então a gente vai ter aqui, duas condutas dolosas. Dois crimes, dolosos. Através de uma só conduta. Não é mesmo? Uma só conduta gerou dois crimes. Aqui. Vai ser a mesma regra de cima? É a mesma regra do concurso formal próprio ou perfeito? Não. Aqui no exemplo 2 vai ser o concurso formal impróprio ou imperfeito. Aqui a gente necessariamente vai somar as duas penas. Por quê? Porque embora eu tenha praticado uma só conduta na direção do veículo automotor, aqui se você pensasse também, atirando, vou atirar numa pessoa e eu sei que minha arma é de grosso calibre, dá para transfixar e atingir a outra, né? Eu atiro numa, eu digo, quero matar esses dois, vou gastar uma bala só. Uma arma de grosso calibre, um fuzil, que seja. Se atira numa, você sabe que essa bala vai transfixar. Então atinge um e outro. Se os dois morrerem, são dois homicídios dolosos com uma só conduta. Concurso formal Concurso formal significa o quê? Significa uma conduta gerando mais de um crime. Mas aqui é concurso formal impróprio ou imperfeito, porque eu tenho uma só conduta gerando mais de um crime. Porém, esses crimes são frutos de desígnios autônomos. Eu tinha a intenção de matar as duas pessoas, embora tenha uma conduta só. Já no primeiro exemplo, quando eu imprudentemente dirige em alta velocidade e acaba atropelando duas pessoas, uma morre e outra fica ferida, aqui eu não tenho nem desígnios autônomos, são dois resultados culposos. É uma só conduta gerando dois crimes, mas dois crimes culposos. Aqui é concurso formal perfeito, concurso formal próprio, que tem como regra o sistema da exasperação. No exemplo de baixo é concurso formal imperfeito, é concurso formal impróprio, que tem como regra o cúmulo material, a soma das penas. Percebe? Agora, vê o que a gente ainda tem de regra. É o parágrafo único do artigo 70. Parágrafo único do artigo 70. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Não pode a pena no concurso formal. Qual deles? Não é no impróprio. Porque no concurso formal impróprio ou imperfeito, você já tem a soma das penas. Não tem mais o que discutir. A pena não vai poder exceder a que seria cabível no artigo 69, que é o artigo do concurso material, é o artigo do cúmulo material por excelência, da soma das penas. Então, a pena não poderá exceder a que seria cabível no artigo 69, no caso do concurso formal próprio, perfeito. Ele está dizendo assim, se você tiver uma conduta gerando dois crimes, não são frutos de desígnios autônomos. Por regra, você aplica a pena de um dos crimes aumentada de 1/6 até metade. Mas se esse aumento de 1/6 até metade gerar uma pena maior do que a soma, você vai aplicar a soma. A isso a doutrina dá o nome de cúmulo material benéfico. Cúmulo material benéfico. Tá vendo? Vê um exemplo aqui, Imagina que o agente tenha cometido homicídio doloso simples, pena de 6 a 20 anos. E tenha culposamente, mediante a mesma conduta, lesionado levemente uma terceira pessoa, cometendo o crime de lesões corporais culposas, em concurso formal com homicídio. Artigo 129, parágrafo 6º, é lesão corporal culposa, tem pena de 2 meses a 1 ano de detenção. Pensa assim, Tice e Mévio, estão brigando de murro, coisa e tal. Tice e Mévio. Naquele calor da briga, Tício acaba atingindo Mévio de uma forma mais letal. E aí Tício mata Mévio. Homicídio simples. Só que nesse calor que os dois estavam brigando, Tício e Mévio, Agripina tenta apaziguar aquele conflito, tenta separar aquela briga. Ela não consegue, porque Tício lhe dá um empurrão, assim quase que por reflexo. Eles estavam brigando, ela se mete no meio, Tício nem percebe. E acaba machucando ela. Acaba a machucando.
Suponhamos que ele tenha feito isso realmente pela imprudência aqui, ele nem a tenha visto e tenha machucado de forma culposa. Então ele cometeu aqui, o Tício contra Mévio, uma morte dolosa, um homicídio doloso. Tício contra Mévio, homicídio doloso simples. Tício contra Agripina, lesão corporal culposa. Na mesma conduta, suponhamos. É difícil pensar nesse sentido na briga, né? Porque aqui tem muitas condutas. Talvez fosse melhor a gente pensar num exemplo em que Tício dá um tiro mesmo, né? Porque é difícil pensar num crime de homicídio com um tiro que não venha qualificadora. Mas em tese, dá para pensar. Um homicídio simples em que Tício dá um tiro em Mévio e essa bala transpassa Mévio, essa bala de Tício transpassa Mévio e acaba ferindo Agripina. Só de raspão. Atingiu a Agripina de raspão, ela ficou apenas com um pequeno arranhão. Tício deu um tiro em Mévio, homicídio doloso simples, pena de 6 a 20 anos. E esse mesmo tiro que transfixou Mévio pegou de raspão em Agripina, de forma involuntária. Tício não tinha intenção de atingir Agripina. Então é homicídio doloso simples de Tício contra Mévio e lesão corporal culposa de Tício contra Agripina. O que é que a gente teve aqui? Um crime doloso de Tício contra Mévio e outro crime culposo de Tício contra Agripina. Mas foi uma conduta só. Um tiro só. Um tiro, uma conduta, gerando mais de um crime é o quê? Concurso formal. Tem desígnios autônomos nessas condutas? Não. Desígnio autônomo era se as duas fossem dolosas. Se os dois crimes, fossem dolosos. Teve uma conduta só. A conduta de Tício dá um tiro em Mévio. Ele querendo matar Mévio. Matou. Homicídio doloso. O outro resultado, lesão, foi culposo. Não é fruto esse outro resultado de um desígnio autônomo. Percebe? Então a gente tem aqui um concurso formal próprio, perfeito. Porque não houve desígnios autônomos nos crimes. Tem uma conduta só, gerando dois crimes. Um deles doloso e o outro culposo. Então esse culposo não é fruto de desígnio autônomo. Não é fruto da vontade do agente. Concurso formal próprio, perfeito. Concurso formal próprio, perfeito. Qual é a regra do concurso formal próprio perfeito? Aumentar a pena. De quanto? De 1/6 até metade. Qual pena a gente aumenta de 1/6 até metade? Quando os crimes forem iguais, qualquer uma delas. E quando os crimes forem diferentes? A mais grave. Não é assim que está na primeira parte do artigo 70? Aumenta a pena mais grave de 1/6 até metade. Qual é a pena mais grave aqui, no nosso exemplo? Homicídio simples e lesão corporal culposa. É a pena do homicídio simples, de 6 a 20 anos. Se eu aumentar a pena do homicídio simples, suponhamos que ela esteja no mínimo 6 anos. Se eu aumentar no mínimo também de 1/6, 6 anos mais 1/6 dá 7 anos. 1/6 de 6 não é 1? 6 anos mais 1/6, 7 anos. A pena de Tício, no nosso exemplo aqui, ficou 7 anos, se a gente aplicar o sistema da exasperação. E se a gente aplicar o sistema do cúmulo material, somar a pena aqui, ó. Se a gente soma 6 com 2 meses, fica 6 anos e 2 meses. Para ficar 7 anos, tem que somar 6 com o máximo da pena de lesão corporal. É difícil chegar no máximo. Percebem? Então aqui vai ser mais benéfico somar, vai ser mais benéfico aplicar o cúmulo material do que aplicar a regra geral do concurso formal próprio perfeito, que é o sistema da exasperação. Por isso aqui a gente aplica o parágrafo único do artigo 70. O cúmulo material benéfico. Perceberam? Vamos fazer um exemplinho para ficar mais fácil de vocês perceberem, de vocês entenderem. Vou fazer esse exemplo aqui agora na nossa próxima videoaula.